Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Receba a paz do Senhor Jesus, você que está vendo esse vídeo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua tarde. Quero ler aqui o capítulo 4 e no versículo 2 de São Mateus, que diz: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Irmãos, sabemos que Jesus ele foi 100% homem e 100% Deus. Jesus, como homem, teve as suas limitações humanas, e como Deus, ele era divino. Sabemos que o homem ele tem a sua limitação humana. O homem tem fome, tem sede, tem cansaço, tem sono, o homem chora, o homem soa, o homem é tentado pelo diabo, o homem morre, o homem também é sepultado. No capítulo 4 de Mateus, no versículo 2, nós vimos que Jesus teve a sua limitação humana, que é ter fome. Jesus teve outra limitação humana, que foi ter cansaço, que está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, no versículo de número 6. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 6. Vai falar: E estava ali a fonte de Jacó. Jesus foi cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Sabemos que Jesus ele não tinha um lugar específico para ficar. Jesus disse que o Filho do Homem é que nem uma raposa, que não tem casa para morar, ou seja, Jesus não tinha lugar para ficar. Uma hora Jesus estava em Jericó, outra hora ele estava em Samaria, outra hora ele estava em Jerusalém, enfim, Jesus não tinha o seu lugar para ficar. E aqui diz a Bíblia que Jesus chegou cansado da sua viagem e assentou junto ao poço de Jacó. Já era quase a hora sexta, ou seja, era quase aos meio-dias. Então, essa foi mais uma limitação humana que Jesus teve, que foi ter o cansaço. Jesus teve outra limitação humana, que foi ter sede, que está aqui no Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 7, que diz: veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dar-me de beber. Jesus teve essa outra limitação humana, que foi ter sede. Jesus teve outra limitação humana, que foi ter sono, que foi dormir, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, e no versículo 24. Mateus 8, 24. Que diz: E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Jesus teve essa limitação humana, que foi dormir. Jesus teve outra limitação humana, que foi também chorar. Está aqui no Evangelho de João, capítulo 11, e no versículo 35. Evangelho de João 8. Evangelho de João 11, 35. Jesus chorou. Esse é o menor versículo da Bíblia, porque diz que Jesus chorou. Quando Jesus veio para ressuscitar Lázaro, Jesus está na porta do sepulcro de Lázaro, Jesus começa a chorar. E as pessoas começam a dizer umas para as outras: verdadeiramente, Jesus amava Lázaro. Então Jesus teve mais outra limitação humana, que foi chorar. Jesus teve outra limitação humana, que foi suar, que está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 22, no versículo 44. Evangelho de Lucas 22, 44, que diz: E posto em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corria até o chão. Quando Jesus estava perto da sua hora, ou seja, quando Jesus estava perto de ser crucificado, para salvar todo o mundo do pecado, da morte e da garra do diabo,
Jesus ele entra em agonia e começa a suar gotas de sangue. Então vejamos aqui que Jesus teve mais outra limitação humana, que foi soar. Jesus teve outra limitação humana, que foi ser tentado pelo diabo, que está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 4, e no versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 4, no versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus teve essa limitação humana de ser tentado pelo diabo. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, fala de 3 tentações que o diabo atentou Jesus. Mas durante essas 3 tentações, Jesus se utilizou da palavra e venceu o diabo pelo poder da palavra. Jesus teve outra limitação humana, que foi morrer, que está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 27, e no versículo 50. E Jesus clamou outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Jesus aqui, ele não morreu espiritualmente. Jesus aqui, ele morreu carnalmente. Ele entregou o seu espírito ao Pai. E a sua carne veio a morrer. Então essa foi mais uma limitação de Jesus, que foi morrer carnalmente. Jesus teve outra limitação humana, que foi ser sepultado, que está aqui no Evangelho de Mateus 27 ainda, versículos 59 e 60. José tomou no corpo e envolveu no fino e limpo lenço, e o pôs no seu sepulcro, no que havia aberto, em rocha. Então, rodando uma grande pedra para a porta do seu sepulcro, retirou-se. Jesus teve essa outra limitação humana, que foi ser sepultado. Jesus também teve seus nomes na Bíblia. Jesus teve outros nomes na Bíblia. Jesus teve o seu nome na Bíblia, que foi chamado de Filho de Deus. Evangelho de Lucas 19, versículo 10 diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Filho do Homem está se referindo ao Filho de Deus. E Jesus ele dizia que ele mesmo era o Filho de Deus. Então Jesus é o Filho de Deus. Jesus também foi chamado de Filho de Davi. Evangelho de Lucas, capítulo 18, no versículo 33, se eu não me engano, vai falar: e clamou com grande voz, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus foi chamado Filho de Davi porque ele veio da genealogia de Davi. Jesus veio da genealogia de Davi. Maria, que foi sua mãe, também veio da genealogia de Davi. E Jesus também foi chamado de um nome que foi anunciado pelo anjo de Jesus, que está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 1, e no versículo 21. Capítulo 1 e 21 de Mateus. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque esse salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui o anjo está anunciando para Maria o nome daquele que iria salvar o seu povo do pecado. O nome daquele que iria morrer por amor de muitos. O nome daquele que iria padecer, iria levar nossos pecados, nossas dores e nos dar direito à salvação, que é Jesus, o Emanuel, o príncipe da paz. Jesus era 100% homem e também 100% Deus. Muitos religiosos buscam com todas as suas forças o seu alvo, que é negar Jesus como Deus. Mas contudo a Bíblia nos declara que Jesus é o verdadeiro Deus e é
a vida eterna. Está aqui, está aqui em 1 João, capítulo de número 5, e no versículo de número 21. 1 João, capítulo 5, e no versículo 21. Vai nos falar. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é o seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua tarde. Fica na paz do Senhor Jesus.